Fala pessoal, sou Canarinho na área, estamos de volta, mais um dia aqui, hoje dia 12/9/2024, falando um pouquinho da rodada das eliminatórias, aí, os dois jogos das eliminatórias que nós tivemos agora com o Brasil, que não foram positivas, apesar de ter sido o resultado uma vitória e uma derrota. Acho que o futebol apresentado não foi o que a gente imaginava, né, JP? E aí, tudo tranquilo, cara? Fala, João, tudo bem, cara? Correria aí, voltando do Paraguai para poder aqui passar essa mensagem com você, com o pessoal aqui, os nossos amigos que acompanham aqui o Sou Canarinho. Mas, cara, decepção grande aí com a seleção, um momento difícil, delicado. Acho que as próprias palavras dos jogadores aí pós-jogo, né? Vinícius Júnior pedindo perdão, enfim, reconhecendo que tá ruim. Mas, enfim, vamos discorrer aqui ao longo da nossa conversa. Boa. E é aquele de sempre, gente. Não esquece. Acompanhe a gente nas redes sociais, compartilhe o nosso conteúdo, segue a gente no TikTok, no Instagram, no Spotify e no YouTube, que a gente vai sempre aqui colocar conteúdo bacana para com vocês. Então roda a vinheta. Estamos de volta. E aí, JP, esses dois jogos dessa rodada foram diferentes, né? Por duas coisas. Né? Primeiro, o primeiro jogo, JP, a gente estava no jogo da NFL, que eu acho que vale a gente falar um pouquinho, que foi o primeiro jogo da NFL na América do Sul. Então, a primeira vez da NFL aqui, em São Paulo. A gente foi ver Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, eu e você, e foi super legal. E foi no mesmo horário do jogo, infelizmente, coincidentemente. E o segundo jogo, que foi contra o Paraguai anteontem, você estava lá. Então essa rodada ela foi especial nesses dois sentidos e tem essas duas óticas que a gente pode trazer. Eu vendo aqui de fora, você lá de dentro e como é que a gente pode situar. Então, galera, tem muita coisa aqui para a gente interagir. Comenta aqui, vamos bater um papo disso. Vamos falar na ordem cronológica, JP? O que você acha? Falar primeiro Brasil e Equador um pouquinho, falar um pouquinho da NFL também, cara? Vamos lá, conta pra gente um pouco da experiência, vamos trocar uma ideia sobre Brasil e Equador aqui e também da NFL. Cara, assim, falando acho que da experiência que a gente viveu em loco, pô, eu nunca tinha ido em um jogo de NFL, né? Então, seja nos Estados Unidos ou naqueles outros países que ela já circulou. Então, a experiência de ter ido na primeira NFL no Brasil é algo muito bom, né? Porque a gente pôde viver na prática toda a imersão que se tem ali quando um americano organiza um evento, assim, grandioso, né? Foi o maior público da história, descontando a Copa do Mundo que tinha arquibancadas tubulares, né? Toda a Neoquímica Arena. Acho que o ponto que a gente pode destacar ruim é a organização da parte de alimentação, bebida, né? Porque muitas pessoas circulando, então acredito que para os próximos eventos eles podem melhorar aí esse aspecto. Mas a experiência do jogo foi fantástica, né? Até porque o jogo em si entregou muito mais do que a gente imaginava das duas franquias, né? Totalmente. Não, foi um jogo emocionante. No final, que ele foi decidido, foi bem no final que a decisão aconteceu. Até faltando 30 segundos, não sabia quem ia ganhar o jogo. A gente que não sabia, né? E foi um negócio. E as torcidas estavam muito animadas. Teve o hino nacional e o segundo também, né? Que é o Evidências lá, os dois cantados aí. Dois cantados a pleno pulmão lá. Então, assim, foi uma experiência muito legal. Acredito que estava todo mundo muito empolgado, a expectativa estava muito alta. E por mais que a gente tentou acompanhar muito o jogo da seleção lá, mas estava muito difícil por conta da internet, por conta do eco. O JP ficou com o celular lá o tempo todo, a gente acompanhou, estava com um delay grande, dava para perceber que estava um delay. E a gente estava com 3 operadas, né? Você estava com TIM, Claro e Vivo. E, cara, a Vivo estava morta. A TIM ainda estava funcionando, mas você conseguia fazer uma interação ali. A Claro, a gente estava vendo o jogo, mas travava bastante. A gente ficou dividindo os celulares, né? O meu lá fazendo as interações aqui no Instagram, mexendo, você tentando ver o jogo. Mas a experiência foi sensacional e eu concordo com você. Acho que a gente foi de metrô, então foi super tranquilo de chegar. Então, assim, tudo fluiu bem. Assim, acho que para chegar até lá... a saída, né? Que a saída acabou quase 1h da manhã, estava funcionando aí. Estava funcionando de boa. Então, ou seja, vale a pena. A gente está falando isso aqui para quem tiver aí, quando tiver algum evento, for em Itaquera, que animarem de ir, vai, porque vale a pena, funcionou, tudo fluiu bem.
E aí, vamos agora falar do jogo que a gente viu lá durante a NFL, falar agora do jogo da seleção, né? Que o Brasil venceu o Equador, com magros ali 1-0, mas ao mesmo tempo a gente também viu, aí a gente não viu na hora, mas a gente viu depois o pós-jogo lá, a gente assistiu o compacto do jogo, né, JP? Isso. Então aí, falar um pouquinho aqui do que a gente achou desse Brasil e Equador primeiro. Cara, assim, primeiro que a vitória é providencial, né? Ali não tinha alternativa a não ser ganhar um jogo dentro de casa de uma seleção que tá brigando diretamente ali pela quarta, quinta vaga com a gente. O Equador é um time com um poderio assim, físico muito grande, né? Então, assim, a gente vê que o Brasil ele sofreu para manter um ritmo, até teve momentos do Equador aí de pressão, assim, tiveram chances claras, o Alisson salvou, aí sobrou, aí o zagueiro tirou em cima da linha. Então, assim, foi um placar magro, mas que também talvez poderia ser pior ainda se a gente não tivesse ganhado, né? Porque não foi um jogo parelho, né? Mas, assim, destacar de novo aí, e aí já vale falar para os dois jogos, né? Vinícius Júnior é um jogador diferente, né? Ele, no clube, desempenha muito bem, na seleção, ele infelizmente não conseguiu ainda fazer bons jogos. Teve talvez um bom jogo, que foi aquele jogo contra o mesmo Paraguai na Copa América. E fora isso, cara, as apresentações muito abaixo da crítica. Até depois desse jogo com o Paraguai, ele veio pedir desculpas para a torcida, que enfim, que sabe que colocou até a questão do gramado, que é diferente, assim, mas falando dele, a atuação no primeiro jogo, estranho, cara, assim, decepcionante, porque a torcida tava com eles, né, tava toda animada ali para ele, enfim, fazer um bom jogo e acabou não desempenhando, né. E outra, a gente sabe que não tem craque, né, João? A gente fala muito disso. A seleção atual, ela tá vivendo aí a base de camisa, né? E só a camisa não tá dando mais conta. A gente tá sofrendo, estamos batendo recordes negativos aí, né? Tanto quantidade de gols marcados, a quantidade de vitórias que não acontecem, o contrário, né? A quantidade de derrotas que a gente vem tendo. Então, assim, tá complicado imaginar que a gente vai conseguir sair desse buraco aí se nada for feito, né? Assim, JP, enquanto você estava aqui, eu tô olhando aqui para o Motatela, gente, que eu estava vendo aqui no SofaScore, por exemplo, as notas. E é isso que que o JP tá comentando. A nota do Vini Júnior no ataque é a pior da nota de todos os nossos aqui no SofaScore. Então, ele tá com a nota 6.6 e o Luiz Henrique com a nota 6.7. Mas o Rodrigo 8, porque aí tem a questão, né, do gol e tudo mais, mas o Lucas Paquetá tá acima do Vini Júnior, então, ou seja, quando a gente olha para o jogo, olha para as estatísticas não nos ajudam. Assim, a gente olha para o jogo, olha para os dados do jogo aqui em si, o jogo não mostra que a gente tá conseguindo fazer acontecer, então as partidas estão ruins. É inexplicável para mim a gente ter um time que joga com o Danilo, que é basicamente um zagueiro, assim, vamos ser muito sinceros, e um zagueiro capenga ainda, acho que assim, e mais 3 volantes. Assim, a gente tá jogando com 3 zagueiros e 3 volantes contra o Equador dentro de casa. E contra o Paraguai, assim, idem, né? E aí, depois que a gente entrar no Paraguai, é mais show de horror, porque aí comprova coisas que a gente fala. Por exemplo, o Danilo não faz um cruzamento. O Danilo só dá passe pro lado, ou seja, ele é zagueiro mesmo, ponto. Não tem jeito de falar. Aí beleza, ainda tem um outro lado, jogamos com os mesmos 3 volantes no primeiro tempo, que foi horroroso, você vai falar de lá e tudo mais, mas vamos falar ainda desse jogo. Continua o Vini Júnior atrapalhando o Arana e o Arana atrapalhando o Vini Júnior. Os dois são péssimos jogando junto. É nítido, a gente que gosta de futebol, você vê o Vini Júnior fica pisando na linha do gramado, na linha da lateral, que é como ele joga no Real Madrid. O Arana não consegue subir por ali, vai pro meio e fica um buraco. Aí a seleção fica com um buraco, cara. Parece um catado de time. Mas tem pouco tempo para treinar. Galera, na Copa América a gente teve 40 dias, sei lá quantos dias foram. Muito mais do que Copa do Mundo, né? Muito mais que Copa do Mundo. E o time que tá aqui é a base da Copa América. Tipo assim, então, se fosse pra falar isso, se fosse essa justificativa, então bota o time que jogou a Copa América se tivesse ido bem. Mas a gente jogou mal a Copa América. Então, assim, a gente tá com um problema aqui. A gente tem algum problema crônico na seleção brasileira. Beleza, falta nomes. Acho que agora, tudo aquilo que a gente fala aqui, que vários veículos falam, mas muitos gostam de criticar o Neymar, mas acho que agora esses que criticam deviam falar o seguinte: se tem o Neymar, essa seleção vai para frente. Eu hoje, olhando para essa seleção, e o próprio, aí você vê os craques da seleção, o Marcos brincando,
sei lá, o Denilson, o Amaral, o que quer que seja, assim, né? O Amaral não é de seleção, mas tô falando todo mundo brincando com relação ao Neymar. Eu falei assim, cara, como é que não sente falta do Neymar, cara? Como é que alguém fala mal do Neymar? Assim, o Neymar pode ter todos os problemas fora de campo, gente, mas assim, de verdade, hoje é impossível você dizer que essa seleção não é dependente de uma característica, de um perfil de um jogador como o Neymar. E a gente nem sabe se ele vai voltar, então aqui não é saudosismo não, gente. A gente não sabe se o Neymar vai conseguir, se ele vai, se não vai. Mas eu tô falando o seguinte, se não voltar, nós temos um problema gravíssimo hoje na seleção brasileira, que é a seleção brasileira jogar. A seleção não joga, cara. É assustador, o jogo é horrível. É horrível de assistir. E a gente se apega aí, JP, te passando a bola aqui, que eu acabei empolgando aqui falando muito, mas a gente se apega, e vamos falar algumas vezes, mas a gente se apega às eliminatórias de 93 e 2001, e onde a gente foi péssimo nas eliminatórias e nos tornamos campeões. Só que tem um ponto, que até eu brinquei disso com você, a gente falou, já brinquei com outros amigos disso, mas lá a gente tinha os jogadores que enfiaram a bola debaixo do braço e resolveram. E nessa, a gente tem isso? Não, a gente não tem. A gente teria um único jogador capaz de ser essa referência, né? Que é justamente aí que você agora dissertou sobre ele. E eu falo também com bastante afinco. Hoje, ele, do jeito que ele tá, com muleta, bengala, da forma que for, ele tem cadeira ali, cara. Porque não tem... Você vê, como você falou, né? Você falou do Rodrigo, falou de outros jogadores. Rodrigo não, perdão, do Danilo, outros jogadores que, cara, não entrega, velho. Não tem como. E assim, diferentemente de 93 e 2001, essa vez a gente tem mais vagas, né? Mas por outro lado, a gente olha ali a zona de classificação do Brasil, cara, a gente tá um ponto na frente do 8º lugar que não vai para a Copa. Olha a situação, é uma situação pior que aquela. É bizarro, cara. E a gente tá exatamente... o próximo jogo contra o Chile, no mês que vem, vai marcar a metade da campanha, né? O 9º jogo, são 18 jogos. Então a gente está chegando na metade da campanha e já afirmamos aqui que essa eliminatória, em termos de primeiro turno, é a pior nossa já da história. Em nenhum momento a gente teve a quantidade de pontos, falando desse formato aí de todo mundo jogando contra todo mundo, menos que 15 pontos. A gente vai chegar no máximo a 13 pontos. É assustador, né, cara? Tipo, se você pega o negócio e olha assim para dentro do contexto, a gente fala assim, cara. E aí eu vou te fazer 2 perguntas, eu vou te dar mais uma estatística aqui, JP. Foram 10 finalizações do Brasil e 9 do Equador. Uma grande chance do Brasil. Uma grande chance do Brasil. Uma única foi gol. E 2 do Equador. O Equador teve mais grandes chances do que a gente, segundo o SofaScore, e nos vídeos a gente vê mesmo, porque tem aquela bola tirada lá em cima, né? Que é o mesmo lance, né? O goleiro tira lance, e depois então, sim, 2 chances. São 2 chances. Você acha que essa seleção joga mais do que a seleção do Diniz, por exemplo? Não, já dá para dizer que tá no mesmo nível, assim. A diferença é que eu acho que o Diniz ali na primeira rodada, né, com a Bolívia, Peru, a gente, vamos deslanchar. E depois desgringolou e, cara, fez aqueles pontos ali naqueles 2 jogos. Depois a gente tá 4 pontos aí. Bizarro, né? Assim, se a gente for olhar. Mas, cara, acho que... E assim, não é também culpando nem o Diniz, nem o Dorival. Não existe culpa, cara. Todo o problema que tem por trás aí da seleção, a gente tá percebendo que, cara, se não tiver ali um choque mesmo, algo muito, muito, muito drástico, a gente vai em banho-maria assim até, beleza, classificamos, vamos contar com a sorte de 93, 2004, cara, mudou, o mundo mudou, o futebol mudou, não vai rolar, o raio não vai cair pela 3ª vez, muito improvável. Muito improvável. E outra, assim, ó, vou pegando aqui o ponto da questão de culpa ou não culpa. É claro que o técnico tem como fazer a diferença e a gente espera que sim. Mas se tem alguém para colocar alguma culpa, é na dose do presidente da CBF, obviamente, isso a gente tem que falar, né? Então, né, acho que poderia dar o espaço aí para alguém tentar fazer alguma coisa diferente. Acho que isso aí é uma coisa que eu, sinceramente, acho que vale. E se alguém me perguntasse hoje, como é que resolve o problema da seleção? Cara, eu não sei te falar, assim, de cabeça. De verdade, porque a matéria que a gente tem, eu falo de novo, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes. Você pega o Campeonato Brasileiro e compara com qualquer outro campeonato do mundo,
a gente não fica devendo para ninguém. Mas ao mesmo tempo você olha e fala assim, cara, quem que a gente coloca para ser o armador do time? Aí fica um vácuo na discussão. Sim. Quem que a gente coloca para ser o lateral direito do time? Fica um vácuo na discussão. Então, assim, não tá fácil, mas, de novo, eu sou um torcedor, né? Eu não sou um profissional, apesar de eu gostar demais aqui do negócio, mas eu sou um torcedor, assim como você que está nos assistindo. A minha análise como torcedor é que, assim, cara, como é que a gente acha uma saída disso olhando o material? Tem que estudar a base da seleção brasileira, tem que começar a pensar para a gente ver como é que a gente vai daqui a um tempo. Se não vai dar, enquanto a gente vai vivendo e convivendo com o agora, a gente já precisa olhar para frente como é que a gente resolve esse problema. Sim. Não, perfeito. E aí, você falando dessa situação que a gente precisa mudar, e a gente falando um pouquinho ali atrás do Neymar. Informações que chegaram na última semana aí durante os jogos, que, enfim, o time do Neymar verificou através de exames que ele está com estabilidade fraca, fraqueza no joelho, falta de confiança ali, medo de cair, devido ao grave problema que ele teve. Há 11 meses atrás, nas eliminatórias no jogo Uruguai-Brasil. Então, assim, já está sendo dado que ele está fora do futebol até janeiro. Se ele está fora até janeiro, ele está fora das duas datas FIFA que a gente tem. Agora, outubro, os jogos com os 2 lanternas, obrigação total de 6 pontos, né? Chile e Peru, o 9º e o 10º colocado. Então, assim, não tem conversa. Acho que é o teste final para a comissão técnica aí. E depois a gente tem aí 2 jogos mais pesados, né? Que você sai para jogar com a Venezuela e recebe o Uruguai. Então, esses 4 jogos sem Neymar, cara. É o que tem aí, talvez ele vai pescar alguma coisa, convocação, possivelmente na semana que vem já, ou na outra. Então, assim, é muito pouco tempo. Na outra, do dia 29, né? Muito pouco tempo para você falar, cara, o que vai mudar? Não vai mudar, cara. Vai ser esse mesmo lenga-lenga aí. O time, assim, cara, não vai aparecer uma pessoa, infelizmente, não vai aparecer um meteoro falando o seguinte, cara, em 2 semanas tá diferente. Mas algumas mudanças já deveriam acontecer. Por exemplo, Danilo já não deveria ser titular da seleção brasileira. Isso eu acho que, cara, testa outra pessoa. Testa outro cara. Tipo assim, não dá. Eu não sei, o Alisson também, será que não é o momento de testar outro goleiro, cara? Tipo assim, cara, o Alisson teve alguma culpa? Não, cara, não teve culpa. Mas eu tô falando assim, o ponto é, cara, o quanto que a gente não pode dar espaço para ter uma energia diferente na seleção brasileira? Sabe? Tipo assim, um Paquetá, cara, na boa, senta o Paquetá um pouquinho, deixa ele viver o problema dele, ele tá vivendo um problema lá, deixa ele viver o problema, bota outra pessoa para jogar, cara. Que seja, igual a gente tá falando, que seja o próprio Gerson, que seja outra pessoa, enfim, que seja o Lucas Moura jogando ali, que nem é a posição dele, mas sei lá, cara, testa alguma coisa. Eu acho que aqui o que não dá é pra gente falar isso. E o resumo disso tudo agora desemboca no jogo contra o Paraguai, JP, já passando aqui pro jogo Paraguai. Você foi pra lá mais uma vez, esteve lá em loco, levando participando, entendendo um pouco, passou uns dias antes ali também, convivendo. Cara, o que você traz pra gente aqui? Porque da gente aqui, vendo o jogo, era uma sensação, e a galera que ia me mandando mensagem era mó legal, assim, mó triste, porque todo mundo falou, cara, a seleção brasileira acabou, cara, não tem como. É um acabou, mas aquele acabou que a gente sempre conversa, chama atenção, 38 pontos de audiência massa, todo mundo assiste, mas assim, de fato, como é que foi assistir isso lá? Conta um pouquinho da experiência de viajar lá, Assunção, como é que foi comer lá, como é que foi fazer, conta um pouquinho aí, resume aí pra nós. Cara, sempre viajar para ver futebol é uma experiência bacana, né? Poder ainda mais ver a seleção brasileira, quando você passa nos lugares e tá com a camisa do Brasil, um dia antes do jogo, o pessoal fica te olhando, já sabe que você tá ali para a partida e tal. Alguns vêm conversar com você. E eu tive a oportunidade também de assistir ali por 2 dias, né, os jornais locais, jornais esportivos. E assim, ainda existe um respeito muito grande, cara. Eles estavam muito empolgados com o empate que eles conseguiram contra o Uruguai, que é o segundo colocado ali, terceiro colocado das eliminatórias, né? E a mudança de treinador da Copa América
para agora o restante das eliminatórias, que chegou o Gustavo Alfaro, que era o técnico da Costa Rica na Copa América, né? Então, assim, houve uma mudança de chave, cara, mas eles pregavam total respeito à seleção brasileira, sempre tratavam ela como a maior seleção campeã e vencedora de Copa do Mundo, que é um fato, né? Mas eles respeitam muito isso. E assim, ao mesmo tempo que eles têm esse respeito, eles acreditavam muito na vitória, por conta do novo momento e talvez aquilo que a gente sempre fala aqui no Brasil. Mudou, daquela inspiração e eles... a Bolívia, que não ganhava 31 anos fora de casa, ganhou, passou eles na tabela, mano, a gente tem que ganhar de qualquer jeito. E assim, a partida em si, cara, você olhando, o Brasil controlou o jogo, mas quem foi efetivo foi o Paraguai, que fez um gol. Se ele chutasse 30 vezes aquela bola, 29 vezes a bola não entrava. Entrou uma vez, cara, porque ele bateu de 3 dedos, tirou muito o Alisson, como você falou, não teve culpa, mas é o famoso, como a gente fala, chama gol, né? O cara toma uns gols impossíveis. É impossível, né, cara? A bola entrou onde não poderia ter entrado. Enfim, mas foi uma experiência bacana. Nunca tinha ido ver jogo lá no Paraguai, então foi legal. Pena que o resultado foi uma porcaria. O resultado foi ruim, a estrutura foi ruim, todo o contexto foi ruim, né? Tudo que tinha dentro do cenário foi ruim. O jogo foi péssimo. O jogo foi horrível assim, para a seleção brasileira, mas eu tenho certeza que a experiência que você viveu deve ter sido do caramba. E a gente nem sabe mais dizer qual que é o pior jogo da seleção. Porque os últimos tempos está sendo um pior que o outro, cara. É impossível você falar. Não tem como, mas foi horrível. E assim, vamos fazer algumas separações até aqui, né? O Neymar, ele jogou até outubro do ano passado, como a gente falou. E até o momento, ele é o jogador brasileiro que tem mais participações em gols das eliminatórias, cara. Ele não joga desde outubro do ano passado. Então, assim, isso é assustador, né? É assustador. Ele participou de 5 gols nessas eliminatórias e a gente não tem ninguém que tenha chegado nem perto dele. Não, cara, é muito louco, assim. É isso que eu tô te falando. Olha só, 11 meses, né, JP? Você acabou de trazer a quantidade de tempo. 11 meses. A gente tem 11 meses para ser o cara ainda continua como líder. É louco, né? Aí demonstra o tanto que a gente está dependente, o tanto que falta da gente pensar, né, cara? Assim, sei lá, cara. Mas agora falando do jogo, JP, o que você... Traz uma visão aí de dentro do campo, depois eu trago da TV aqui para nós, mas de dentro do campo, como é que foi lá? O que você viu de bom, o que você viu de ruim, o que você viu que estava... Como é que você enxergou ali? Primeiro, o primeiro impacto que eu tive ali foi com a escalação do Paraguai, quando eu vi que o atacante deles era o Isidro Pita. Atacante, com todo respeito, o Cuiabá, o penúltimo colocado, provavelmente aí vai ser rebaixado esse ano. E idolatrado em campo, na hora que foi dado o nome e durante o jogo também, e jogou muito. Ele conseguiu ali. O atacante do Cuiabá, ele conseguiu travar a zaga do Brasil, de Paris Saint-Germain. A zaga não jogava. Isso, a zaga não jogava. A lateral de Juventus, enfim, assim, cara, esse foi o primeiro impacto. A atmosfera do jogo, Defensores del Chaco lotado. 38 mil ingressos vendidos, a torcida paraguaia vendeu aí 100% dos ingressos, a nossa torcida ocupou aí uns 40% da capacidade do visitante, então mostra que o brasileiro que estava lá, em geral, era o cara que mora lá. Poucos viajaram para ver o jogo, né? Dada a situação que a gente tem. Né? Isso. Uhum. E falando do jogo mesmo, é aquilo que eu comecei a falar um pouquinho atrás, que o Brasil controlou muito o jogo, bola, posse de bola, abertura de muitas jogadas de lateral, né? Abrindo para cruzamento, sem efetividade. E o Paraguai apostou na velocidade aí do Almiron, que inclusive voltou no mesmo voo que eu, tava o Almiron, tava o Balbuena, eles estavam fazendo escala aqui em São Paulo para ir para a Europa, né? E foi isso, né? Acho que a tônica do jogo foi o Brasil controlar o jogo e o Paraguai apostar ali no abafa, na torcida, no calor da torcida, no contra-ataque, e foram muito efetivos, né? Como a gente mesmo falou aqui, um chute
indefensável, mas ele não vai acertar esse chute. Se ele chutar 30 vezes, ele vai acertar uma vez. A 29 não vai. Acertou contra a gente. É. Acertou contra a gente. Mas é isso, JP. Eu acho que o momento, ele não conspira a favor, né? Ele conspira contra, assim. Eu acho que tudo vai... E eu acho que quando o cara toma um gol daquele, já dá um baque mental muito grande na seleção. Mas só que esse é o ponto, gente. Mas esse é que é o detalhe. A seleção brasileira é muito grande, ela precisa de ter jogadores que ajudem na mental. Cara, eu sei que é muito fácil falar de fora, eu sei que é, tá, gente? Então, assim, eu sei que é muito fácil, mas, cara, a gente tem que acreditar que nós estamos trazendo pessoas de calibre ali, jogadores de calibre, para conseguir virar isso. Nós tínhamos um ataque do Real Madrid, só isso, só para vocês entenderem. O ataque do Real Madrid, beleza, o Endrick ainda tá lá na transição, se vai ser titular, não vai, mas Rodrigo, Vini Júnior e Endrick, os três são do Real Madrid. A gente não conseguiu furar. Os caras teve torcedor aí em vídeo fazendo no final, deles brincando, onde tá o Vini Júnior? Tá aqui no meu bolso. Onde tá o Endrick? Tá aqui no meu bolso. Os caras estavam brincando assim. E aí, cara, quando você fala uma coisa dessa, com um ataque do Real Madrid, que talvez seja a maior equipe do mundo aí, considerado, cara, o que você... Como é que a gente pode imaginar? A gente pode olhar para o jogo, e aí agora eu vou traduzir, vou colocar para você assim, a minha visão como daqui, né? O Brasil teve 70% de posse de bola. A visão que eu tive lá. 70% de posse de bola, aonde a gente não conseguiu efetivamente criar nem uma grande chance. Aliás, uma grande chance, desculpa. Uma grande chance. Eu nem tô me lembrando, foi aquela do Arana lá que o cara tirou em cima da... Que é um lance que meio que o Vini Júnior dá uma bola meio que solta. Nem foi um lance tão trabalhado. Não sei se a gente for parar pra pensar. Cara, isso pra mim é inaceitável, assim, JP. Eu, nesse jogo, assim, eu acho que pra mim chegou num ponto onde eu falo assim, cara, ok da gente ter problema de time, ok da gente ter problema de não ter os craques de todos os tempos e tudo mais, mas, cara, numa boa, não dá pra gente ter problema pra ganhar do Equador e do Paraguai, cara. Assim, Não, me desculpa, mas assim, tipo assim, ó, a gente não viu, não é um jogo que fala assim, pô, a gente não deu sorte. Isso acontece, futebol é assim. Pô, o cara vai lá, o time do Brasil amassa o time da outra seleção e não consegue. Não, é apatia total. A gente não tem uma jogada, cara. A gente não tem uma jogada. Você pega 3 volantes, joga no meio do campo e fala assim, cara, vamos... Tanto que no segundo tempo ele vê que pela primeira vez ele troca no meio do campo lá, no meio do intervalo, e fala assim, cara, realmente não vou jogar com 3 volantes mais. O time do Brasil começa melhor ali. O Luiz Henrique, pra mim, foi o melhor da partida. Nas estatísticas ele não tá como o melhor, mas pra mim ele foi o melhor jogador do Brasil. Assim, não, ele entrou bem, ele colocou bastante velocidade ali pelo lado direito. Tanto ele quanto o João Pedro, que entraram no intervalo, acho que eles foram entraram melhor. Assim. O João Pedro, logo no primeiro lance, deu uma enfiada também de bola pro Rodrigo, que ele saiu cara a cara com o goleiro, ele isolou a bola. Isolou a bola. Então, a nota do Luiz Henrique aqui tá... tá igual a do Paquetá e do Rodrigo. Então, ou seja, foram os 3 melhores da partida. Aí tudo bem, porque eu achei que tava 7.0, eu tinha olhado a nota errada. E aí que você falou 2 nomes que estavam melhores na partida, era a visão que a gente tinha também. Apesar de toda a restrição que a gente coloca ao Paquetá por não desempenhar o papel ali do camisa 10. Mas quando a gente fala do Rodrigo, que é de fato camisa 10, estava jogando dentro da normalidade. E o que o Dorival fez? Ele tirou os dois. Em vez de ele tirar, por exemplo, o Vinícius Júnior, que não estava fazendo nada. Eu acho que assim, a gente... Aí entrar, para mim, a finalização aqui do tema, né, é exatamente o Vini Júnior, que continua intocável, e eu acho que assim, isso é sempre uma máxima para os grandes craques. Cara, um lance pode mudar tudo, mas o Vini Júnior não tem feito lance nenhum na seleção. É para queimar o Vini Júnior, é para tirar o Vini Júnior, não é isso. Cara, ele talvez será o melhor jogador do mundo, gente, assim, não tô questionando isso, o cara é craque de bola. Pelo que ele fez no clube, né? Pelo que ele fez no clube, exatamente. Na seleção brasileira, ele precisa de ser chacoalhado. Ele precisa ser chacoalhado. Quantos jogadores em história de clube que o treinador faz chacoalha o cara, bota o cara na reserva, aí o cara volta mordido, fala, pô, vou ficar na reserva desse cara aqui, não vou, aí ele volta jogando muita bola. Quantas histórias a gente já ouve agora dos caras contando isso? Que é assim, na história recente você pega um jogador e fala assim, cara, pô, você reserva do, sei lá, Luizão vai perder a titularidade para não sei quem, nem lembro mais quem ele contando uma história, ele voltou mordido e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quem sabe não é isso que ele precisa, cara. Ele precisa de ter
um choque nisso para talvez ele começar a se mexer. Ah, o campo é pior. Então, beleza, cara. E aí, o que nós vamos fazer? O campo não vai ser melhor do dia para a noite e não vai melhorar perante o que a Europa tem. Ele vai jogar nesse campo o tempo inteiro. Agora, até 2026, vai ser nesse campo, porque a Copa América, todo mundo reclamou também do campo. Foi reduzido lá. O problema é que o campo era menor, né? Não, mas também reclamaram da grama, lembra lá grama, que sim. foi da grama ser deslizada, sei lá, escorregadia, não sei o quê, que falaram que vai melhorar. Mas enfim, não é o campo da Europa, do mesmo jeito. Não adianta falar. Não adianta. Então, ou seja, e aí? Nós vamos ter esse problema também na Copa do Mundo, porque o campo vai ser diferente, vai ser igual. Né? O campo não vai ser igual ao da Europa. O melhor gramado do Brasil, né, o Química Arena, foi criticado pelo LeBron James. Foi criticado pelo LeBron James. Isso é uma meleca, né, cara? E assim, ainda tem essa história. Isso pode ser uma depois pra gente trazer de novo aqui. Ai, Mas, cara, eu acho que, em resumo, acho que era essa mensagem que a gente queria trazer, assim, da nossa indignação como torcedor. O JP chegou ontem, pessoal, assim, lá do Paraguai. A gente ia gravar ontem, mas foi um horário tarde, a gente tava com tudo na cabeça de... Cara, a gente não bem... Incomoda a gente. Eu ainda... Cara, incomoda, eu fico mal com isso, assim, e o JP não é diferente, inclusive ele tá lá atrás da seleção, tá acompanhando a seleção, então, ou seja, também a gente fica com a cabeça inchada, vamos falar assim, e a gente espera muito uma reviravolta, cara. E aqui a gente tá falando como torcedor, cara. Como torcedor, assim, a gente vai continuar torcendo, vai continuar amando a seleção brasileira como a gente ama, mas ver a seleção sendo espancada dessa forma, como a gente tá sendo, e sem reação, que é o pior, aí eu acho que é onde dói aqui pra caramba acompanhar e ver acontecer. JP, vamos lá. Tudo que é bom dura pouco, como a gente sempre brinca. Considerações finais aí pra você, passar a bola pra gente encerrar e agradecer essa galera. É isso aí. Só uma última estatística, né? Foi o 10º jogo do Dorival e a primeira derrota. A gente teve... É o mais complexo, né, cara? Mas ao mesmo tempo a gente teve apenas 4 vitórias, 5 empates. É que a eliminação contra o Uruguai conta como pênalti, né? Então não conta como derrota. Então a gente chegou na primeira derrota do Dorival, mas assim, cara, o futebol até num dos stories que eu coloquei durante aí a cobertura do jogo do Paraguai, não assusta a derrota, porque perder faz parte do jogo e a gente já falou várias vezes aqui. O problema é como você se apresenta, né? Como você joga e como você demonstra exatamente isso que você falou. Não tem uma indignação com a derrota, com o mau resultado. No outro jogo parece que tá tudo muito bem. Aí a gente faz de novo a crítica para a CBF, que o jogo contra o Equador começou a vender os ingressos caríssimos, faltando 4 dias pro jogo, cara. Pô, é absurdo. Você tem que colocar que a solução é um produto. Tudo bem, você vai cobrar caro. O próximo jogo é em Brasília, que vai ser caro também, porque a gente já sabe qual que é a prática da CBF. Mas, pô, falta um mês pro jogo e já começa a vender o ingresso. Deixa a galera se organizar para poder, quem quiser ir de fora, for. E, enfim, mas, cara, a CBF ajuda a gente te ajudar também, que a gente tá querendo fazer aqui sempre esse tema de torcedor para torcedor, mas é complicado, a gente também não vê esses pontos que precisa, sim, ser corrigidos, né, João? Mas eu queria agradecer todo mundo que, a audiência aí durante a Copa América, o jogo Paraguai foi fantástica, né, a galera interagindo. Foi muito legal mesmo. No TikTok, ali no Instagram, e a gente fica feliz porque, como você falou, né, ainda dá audiência, ainda tem a galera que acompanha, que gosta, e é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Então, um abraço aí, João, um abraço para todos e vamos nessa. É isso, JP. A gente vai estar sempre aqui, porque a seleção brasileira movimenta a gente está com a energia aqui pé da vida, porque a gente ama essa seleção, cara. Assim como você que está aqui, que nos acompanha e que a gente quer que você tenha esse amor, e a gente não vai ser uma derrota ou outra que vai bater na gente. Então, assim, perder faz parte. Nós não vamos ser campeão eternamente, nós não vamos ganhar todos os jogos eternamente. Infelizmente, não é assim que funciona. E graças a Deus, porque o esporte é bom, é isso. Tem que ganhar, tem que perder, e cada hora um tem que ganhar, isso faz parte. Agora, o que a gente quer ver é a seleção brasileira jogando como seleção brasileira, que é a maior instituição do planeta, e é isso que a gente acredita muito. Não se esquece, inscreve,
compartilha nosso conteúdo. A gente precisa de vocês aqui. Eu sou canarinho de torcedor para torcedor. A gente faz isso aqui com muito amor para vocês. E a gente se vê na próxima com novidades. A gente vai vir aí para um modelo novo. O próximo episódio já vai ser um modelo novo que a gente está testando, né, JP? E a gente vai trazer aí uma surpresa. E a surpresa ela é muito boa. Eu acredito que vai ser uma coisa que vai chamar bastante atenção positivamente. É assim que a gente espera. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos juntos. Valeu, JP. Valeu, galera.